E aí, tudo bom? Boa noite. Gente, boa noite! É G de Araújo? Sou eu mesmo. O G, a gente fica curioso para saber. O G. A gente não, ela. Seu nome. Tudo bem? Deixa eu melhorar aqui, é porque a gente tá. Estamos com o tripé quebrado, porque o Junoca quebrou. E aí a gente está apoiando o celular no notebook aberto. Mas dá para Eu ver a gente. entrei, eu entrei aqui de qualquer jeito, não me preparei, tô de qualquer jeito aqui. Tá ótimo, tá maravilhoso. Como vocês estão? Como vocês Oi? estão? Como vocês estão? A gente tá bem. Tá bem mesmo? Estamos bem, graças a Deus. Estamos no nível da normalidade. Nem tanto? Não, mas a gente ainda tá 70%. Diante da situação, né? Menos pior, né? Tem É, gente que está muito pior aí, né? é. É porque a nossa cidade ela está sendo conhecida nacionalmente por uma cidade que está com um número muito alto de casos de Covid, né? Então a gente assim pede a Deus que isso passe rápido, porque a gente tem que ficar aqui por enquanto, então não tem muito o que fazer, tem que permanecer em casa, sem muito contato mesmo com ninguém e pedindo a Deus que não aconteça nada, né? Qual bairro vocês moram? A gente mora, na verdade, a gente mora na avenida principal da cidade, só que a gente não tá em Brasília, a gente está na Bahia, no interior da Bahia. Junoca casou e ficou por aqui. E aí a gente está no interior da Bahia, numa cidade chamada Itabuna, que é vizinha a Ilhéus. Casa de parentes. Não, na nossa casa. Ah, tá. Vocês saíram de Brasília? Ele era de Brasília e eu sempre fui daqui. Ah, tá. E você é de Brasília, né? Sim. Ele está aqui me informando agora, ele é de Brasília. É porque eu só conheço seus Algum, poemas. há alguns anos eu moro no bairro de Águas Claras. Junoca Conhece? sabe. Conhecemos. É lindo. Águas Claras é lindo. Eu tenho um primo que mora em Águas Claras. Ele é esposo e 2 filhos. E a gente também tem os irmãos, né, do Caminho da Graça, que a gente se reunia às quintas-feiras aí em Águas Claras, que é lá na casa do Sim, Anderson. sim. Sim, sim. E aí a gente Ah, foi algumas vezes lá. eu acho que deve ter uns 13 ou 14 anos que a gente se reúne nesse grupo. É mesmo? Desculpa, eu não sabia. Eu amei. A experiência foi maravilhosa. A Mas gente chegou. nem todas as reuniões dos últimos tempos eu fui, né? Ah, Mas porque nos últimos 2 anos passou a ser quinzenal a reunião, né? Era semanal, passou a ser quinzenal, né? Aí, entre idas e vindas, perdi algumas por algumas situações, mas estamos lá sempre, né? que maravilha. É assim mesmo, é aquela Eu coisa. lembro do Quando dá, a Junoca gente. eu lembro do Junoca nas reuniões lá do Caminho da Graça. Domingo, né? Não tá sentindo falta, não? Tá com saudade, não? Muita! Todo dia ele fala: eu quero voltar para Brasília, vamos embora para Brasília. Tem quanto tempo vocês foram para aí? 2 anos já? 2 anos. 2 anos e 2 meses. É muito tempo, Então, né? mata a saudade só pela Vem VTV, né? Pelos vídeos. É.
Nós tivemos... Uma época eu tava querendo dar uma opinião da gente gravar as reuniões de quinta-feira, né? Pelo Sim. menos uma ou outra, não todas, mas uma ou outra, uma parte só, porque eu pensava que seria de bom exemplo, você postar, né, em alguma página do Caminho, seria de bom exemplo para as outras cidades, para o pessoal também fazer essas reuniões, né? É uma boa ideia. Eu acho que o Caio teve essa ideia. Eu acho que ele acolheu essa ideia. Mas ninguém fez. Ficou, a gente conversou, ficou assim, depois ocorreram muitas coisas, aí acabou que esquecemos, né? Deixamos para lá. Mas seria interessante, eu acho. Sim, com certeza. E seria até um arquivo bom para esse período de quarentena, né? Verdade, verdade, verdade. Porque, na verdade, Eu vou até conversar com a época agora, a não ser que a gente faça naquele aplicativo que tem agora, que pode Zoom. receber até 100 pessoas, né? A não ser que fizesse assim, mas... Ah, lança a ideia. Tem que falar, tem que procurar, tem que futucar. Aqui na Bahia a gente fala, tem que futucar. Porque tem as que... ideias, elas surgem, você bota no papel e coloca em prática. Gente, vai dar certo. Ele começou ontem a fazer aqui, né? Ele já montou a conta no Zoom, né? Já criou o login, tudo direitinho. Logo, logo a gente vai estar fazendo. Isso é importante, manter esse contato, né? E isso é uma possibilidade, que é a possibilidade do momento. Tomara que passe logo, né, também, isso aí. É. A gente o quê? A gente faz reunião. Aqui a gente começou a fazer as reuniões aqui em casa. Assim que a gente chegou aqui, a gente falou com o pastor Caio, e aí ele apoiou, né? Ele falou que vocês precisarem de mim, vocês têm meu total apoio. Qualquer dúvida, né? Pode me procurar, me liguem, entrem em contato, insistam comigo. E aí a gente começou a fazer as reuniões aqui. Fizemos a primeira no domingo, 4 da tarde. Foi Agora, muito bom. domingo agora? Não, isso tem tempo. A gente começou a fazer as reuniões presenciais aqui em casa, porque aqui não tinha nenhuma estação. Né? Então a gente congregava em alguns lugares com alguns irmãos de outras congregações, mas a gente sentia a necessidade de a gente falar a mesma língua, né? E aí a gente falou assim, então vamos começar a fazer reuniões aqui em casa, né? Que aí a gente começa a compartilhar o nosso entendimento do evangelho. E aí a gente começou a fazer aqui. E aí foi dando certo, dando certo, dando certo. Engraçado é que Deus criou algumas estratégias diferentes para a gente. A gente não tinha um grupo fixo de pessoas fixas, as mesmas carinhas, não. Era mais ou menos um rodízio, né? Cada um com sua demanda, com seu interesse. Muitos vinham por curiosidade, outros que nunca tinham ouvido falar, né? De Jesus, outros que queriam aprender a ler a Bíblia. Aí vieram crianças, né? Também. A gente ficou um tempo com meninos pré-adolescentes visitando, porque os pais não tinham coragem de vir, então mandava os filhos. E assim, foi maravilhoso, porque a gente não sabia como lidar com aquilo, a que proporção aquilo ali podia chegar. Aí a gente falou, vamos aceitar, e se de repente foi esse o nosso ministério, de cuidar das futuras, né, sementes, né? Vamos cuidar. E aí a gente começou a receber esses meninos, e eles traziam mais meninos. Começou com 3, daqui a pouco apareciam mais 2, chegamos a 17 crianças entre 2 anos e 14 anos.
E o mais bonito era o quanto eles estavam assim, abertos à palavra, entendeu? Abertos ao evangelho. E aí a gente começou. Tia Lu, beijo, Marcelo. E a gente Opa, tá começou caindo aí. a pedir estratégias a Deus de como trabalhar. Tá todo mundo aqui, eu tô amando, né? Tá vendo, Gê, como foi importante sua ligação? E aí, resultado, essa semana eu achei interessante que eles estão sentindo falta, né, desse contato com a gente. Aí eles chamam aqui de igrejinha, né? E aí eles passam do outro lado da rua e falam assim, tia, cadê o Junoca? Tá bem? Eu falei, tá bem. Tá lá no quarto trabalhando, na internet. Ô tia, e a igrejinha não vai abrir mais, não? E aí eu falei, logo, logo a gente volta a se encontrar. Aí ela falou assim, posso chegar aí perto do seu portão? Tava com máscara, né? A menina de 12 anos, de 11 anos. Aí eu falei assim, pode. E aí eu tava fazendo um estudo numa mesa que eu tenho fora. Ela falou, tia, eu preciso te contar um segredo. Aí eu falei, pode contar. Aí ela, você lembra, tia, aquele dia que nós oramos pelo meu irmão? E eu falei assim, lembro, porque foi um momento muito, muito ímpar, né? Muito gostoso daquela reunião. E nós clamamos ao Senhor que livrasse o irmão dela do mundo das drogas. E ela disse, tia, Deus libertou meu irmão. Ele está em um outro estado, falou o nome do estado, né? Trabalhando e disse que só vai voltar quando tiver com a vida toda organizada e comprar o carro dele. Aí, sabe aquela alegria de você dizer, meu Deus, que bom que essa criança trouxe um retorno dessas reuniões. Que bom que ela teve uma experiência com Deus, né? Que bom que ela viu que Deus responde a oração que é feita por ela, né? Então, assim, a gente sabe que esses encontros são importantes. A gente não pode desistir porque são crianças. Tem Com pessoas que olham certeza. assim e dizem assim, esse pessoal só recebe criança. E os adultos? É porque os adultos não têm coragem com os filhos. Mas o importante é que a semente seja plantada. Então, como a gente sabe que a gente está passando por esse momento, essa ideia sua de continuar fazendo esses encontros através desses aplicativos, eu acho muito pertinente, muito importante. E a gente quer, vou falar em nome mesmo de novo, que se vocês começarem a fazer, lembra da gente, a gente está lá no grupo do Integração do Caminho, tá? A gente está lá Sim. no grupo do WhatsApp. Manda o convite para a gente, porque a gente vai amar participar com vocês. Tenha certeza. Eu acho que essas reuniões assim caseiras, para a questão de evangelismo, alcançar as pessoas, se torna mais importante até que o culto para os crentes, digamos, domingo, né? Porque é uma coisa mais informal, uma coisa que mais individual, particular, né? Entre as pessoas. E a questão de... A gente pensa assim no ministério, né? Será que é o meu ministério? O ministério, ele só ocorre depois que você já está trabalhando na obra. Então, quer dizer, Deus não chama quem está parado, né? Então, quer dizer, você vai sendo provado em cada situação, em cada etapa da obra. Aí, de repente, Deus passa uns anos, uns 5, 10 anos, não, eu quero você agora nesse patamar aqui. E sempre é assim, você vai sendo provado, né? Como é que Deus vai te aprovar se você não for provado em instâncias menores, digamos assim? Então, você tem que ir fazendo, é o poder da semente. Por exemplo, eu costumo falar que uma floresta, ela começou com uma semente de uma árvore, né? Então, às vezes, a gente não percebe o poder que tem numa semente. Então, a semente, o que é? A palavra, né? Então, você lança a semente, né? E aonde ela vai cair, o terreno que ela vai cair, o coração que ela vai cair, não compete a nós. Não é? Quer dizer, você semeia e ela cai num terreno fértil, num terreno seco, como diz a parábola lá, né? De Jesus. E aí o nosso papel é amar e plantar a semente. Amém. E o crescimento, coisa, vem de Deus, né? Porque a terra onde cai, a gente não vê ela crescendo lá na terra. É invisível.
Então, a palavra, ela tem, palavra de Deus, né? Espírito, é espírito e é vida. Ela tem um poder maior do que qualquer vírus. Você lança aqui hoje e alguém lá não sei aonde, lá no Japão, um dia vai ler aquela palavra e vai tocar no coração. Eu, quando comecei a falar aqui na internet, de um tempo para cá, estou começando devagarzinho a fazer vídeo, porque as pessoas me cobravam fazer vídeo. Tem 8 anos que eu comecei a escrever, porque eu só falava com as pessoas, era pessoalmente ou por telefone, né? E eu não tinha rede social, não gostava, a única coisa que eu tinha era e-mail, que não tinha jeito. Mas aí, em 2012, eu tive um sonho que se repetiu por 3 vezes, porque eu fui meio reticente. E no espaço de 2 meses, ele se repetiu por 3 vezes. E eu falei assim, então eu tenho que começar a escrever, né? Escrever e tal. O que é que eu vou escrever? O que é que eu vou... Aí, eu nem conheço esse negócio aqui. Eu falei assim, como é que o pessoal vai ser meu amigo? Será que eles vão me aceitar, né? Aí eu comecei na primeira semana, só compartilhava a coisa dos outros, né? Aí, um certo dia, eu tive uma sensação assim, eu estava dirigindo, aí me veio assim, escreve tal coisa, era uma linha. Aí estranho, né? Aí eu parei o carro, tive que escrever. Não deu 10 segundos, uma pessoa falou assim, nossa, eu precisava ler isso aí nesse exato momento. A pessoa estava pensando em suicídio. Então, você vê como é que Deus faz as coisas, né? Então, quer dizer, não compete a nós imaginar o alcance ou o poder da coisa. Isso é Deus que faz. A gente planta, um outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Amém. Nós precisamos uns dos outros, ninguém tem tudo. Ninguém, olha, por mais inteligente, mais sábio que uma pessoa seja, ninguém tem tudo e Deus não vai fazer certas coisas por meio dela. Vai fazer por meio de um outro que nem ninguém imagina. Né? Glória a Deus. Então, precisamos uns dos outros. Então, eu vou deixar meu abraço para vocês, deixar outros entrarem aí, para não atrapalhar aí a live de vocês. Tá muito bom, tá muito bom. Deus já falou comigo aqui, sabe? Me deu aquela consolação, né? Como a gente fala que o nosso canal no YouTube chama Consolação, Ânimo e Fé. Né? Me deu aquele renovo, você se prossiga, tá tudo certo, né? Ninguém sabe como eu trabalho. O que você e ele vão fazer, eu não posso fazer. O bispo não pode fazer, o papa não pode fazer. É você que tem que fazer. É isso. Nós somos limitados. A gente se vê, né? A gente se vê com nada, na verdade, né? A gente olha para a gente e só vê a parte ruim, mas Deus, ele tem um olhar completamente diferenciado sobre cada um de nós, né? Cada um é um membro do corpo e ele é o cabeça, né? E a gente tem que entender que cada um vai ter é como você falou, vai ter um instrumento na mão dele, cada um de uma maneira ímpar e pronto. É isso mesmo. Só para concluir isso aqui, por exemplo, o profeta de casa não tem honra, né? Oh, meu Deus. Eu costumo dizer, o dia que eu passo a ter honra na minha casa, minha família, eu não sou mais profeta. Porque... Obrigada, Senhor, por esta palavra. Então, isso aí não é só para a família de sangue. Olha o que eu vou te dizer. Isso aí não é só para a família de sangue, não. Na igreja que tu frequenta, você não é mais profeta. Lá é todo mundo igual. Tá entendendo? Chega uma hora, no caminho da graça, muita gente lá nem sabe o que eu faço. O que eu faço, por exemplo, não depende do caminho da graça. Eu tenho uma página pública no Face que eu nunca imaginava. Quer dizer, todas as minhas páginas são públicas, né? Mas aceito todo mundo, não quero nem saber de onde vem nem para onde vai. Mas quando eu comecei a fazer uma página
que eu só coloco coisa lá que vai edificar, nem política eu falo lá. Aí a Adriana, minha esposa, me deu uma ideia na época, uns 4 anos atrás, de por que você não impulsiona para outros lugares, né? Aí eu esperei um tempo assim e comecei a fazer isso. Eu não fiz assim uma conta, mas pelo que eu percebo, mais da metade, uns 60%, 70% hoje dessa página, ela deve ter uns 4 a 5 anos, é o Caminho de Dentro, uma página no Facebook. É o Caminho de Dentro. O Caminho de Dentro. Então, 60% a 70% dos seguidores dela são de países da África, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, entendeu? Nunca imaginava isso. E o pessoal começou a... Eu nunca falei lá que eu aconselhava, eu aconselho desde 18 anos, mas nunca falei para ninguém. As pessoas me procuram e tal. Você não tem que fazer propaganda de Deus, você tem que falar em nome de Deus, é muito diferente. Falar em nome de Deus e fazer propaganda de Deus ou de você mesmo é muito diferente de você falar em nome de Deus. Então, eles aí começaram a se identificaram com alguns textos e tal, e começaram a me contar a vida no inbox, me pedir conselhos e tudo mais. Hoje, é gente de 14 até 30 anos, média, e pedindo conselho, oração sobre os problemas que passa, né? Então, tem gente lá que está fazendo compilação de vários escritos meus para lançar livro. Então, tem gente da Angola, Nigéria, né, Sudão, vários lugares lá da África, principalmente. Então, é o poder da semente. Aí, quando você lança, já não está mais no seu controle. Está no seu controle até o momento que você guarda aqui. Quando você resolve semear, não está mais no seu controle. Você já fez, já virou passado, e Deus aqui. E a pessoa que vai cuidar disso. Né? Você não tem mais ingerência nem responsabilidade sobre isso. Né? Então, é fazer a nossa parte, de formiguinha cada um, que aí faz o corpo todo, né? Já falei demais. Não, muito lindo, engraçado. É que eu conhecia os seus textos, eu fiquei assim apaixonada porque fala com a alma da gente. Parece que Deus, como ele sabe que essa é a semente que você dá, ele sabe o que eu preciso receber. O que o meu coração precisa receber naquele momento. E parece que é tudo muito sincronizado, é tudo muito perfeito, as coisas de Deus. E aí eu abro na sua página e aquela palavra, naquele dia, naquele instante, supre a minha necessidade daquele momento. E o meu coração se acalma, eu recebo como resposta de Deus a uma oração silenciosa da minha alma. E eu falei, gente, quem é essa pessoa? Gede Araújo, quem é? Homem, é mulher? Aí ia lá, não tinha uma foto sua. Meu Deus, é mulher, é homem, não importa. Hoje, assim, graças a Deus, olha que maravilha eu saber que é você, o instrumento de Deus, que é usado para edificar daquela maneira. Né? Minha irmã colocou aí também, ela colocou aí, porque os comentários vão subindo, a gente não pode cortar o pensamento, né? Sua fala e tal, mas ela colocou, me edifica muito seus textos, inclusive eu até compartilho. Eu também já fiz isso muitas vezes. Eu falo, Qual o se nome da está sua irmã? aberto, é Carol Magalhães. Aí, ela colocou agora aí. Eu amei te conhecer agora. E o Um Djaí abraço. colocou no link. Um abraço, Carol. Pois é, então É é uma isso aí, pessoa também. meus irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pelo convite aí, Ai, não poder vai participar. embora, não vai embora, não. Ele falou que você pode ficar à vontade para também fazer perguntas. Hum. Qualquer uma que você queira saber. Tá, Junoca, o que você está aí, sua esperança aí com essa quarentena aí? O que você está analisando aí das coisas?
Tem muita coisa ruim na TV que a gente ouve. Eu acho que logo, logo vai acabar. Ano que vem? Eu não acredito que esse ano ainda acabe. Tá muito difícil acabar. Caiu. É. Voltamos. Por que eu acho isso? Porque ninguém fica em casa. Se eu fico, se eu abrigo, não, se o pico nem chegou ainda. Entendeu? No momento que o pico vai estar horrível, o pico vai estar horrível. Ah, quando for o pico, vai ser horrível. Ninguém aguenta ficar em casa. Imagina na época do pico. Deu para entender o raciocínio dele? Entendi. Preocupação aí com o pico, né? Que eles estão querendo soltar as pessoas quando logo em cima do inverno, né? E aí a visualização vai ser maior, né? Mas pelos cientistas especialistas da área, 70% a 80% da população, como em toda epidemia, todo vírus, eles pegam o vírus, mas não desenvolvem a doença, né? E esses criam anticorpos e servem até para proteger depois os do grupo de risco, né? O que parece que foi um pouco errado nessa epidemia aí foi trancafiar as pessoas. Porque lá nos Estados Unidos já foi detectado que 85% das pessoas que deram entrada nos hospitais, ficaram lá na UTI, elas estavam em casa. Por que acontece? Sai um membro na rua, volta, né? Vem entrega de fast food, essas coisas. Então, é normal a população toda, durante um período de tempo, ela se contaminar. Mas não vai ter, 90% não vai ter a doença, não vai ter sintomas, né? O problema é que usaram essa epidemia agora de forma política e econômica, né? Porque na H1N1 não fizeram nada disso. Nada. Porque a diferença dessa para H1N1 é que essa viraliza mais rápido. Ela se multiplica mais rápido do que a H1N1. Mas a H1N1 tem uma efetividade de morte maior, né? Eu estava vendo dados esses dias. No mundo, por ano, em média, morrem 10 milhões de pessoas por tuberculose. 10 milhões de pessoas. No mundo, por ano. Ou seja, nós vivemos com epidemias,
voltou a dengue, voltou forte, a zika. Nós estamos vivendo com 2, 3 epidemias, só que essa foi tomada para Cristo, né? Estão usando essa de forma política. Os interesses dos homens aí. Mas, acima de tudo isso aí, apesar de tudo isso aí, a gente está falando aqui da semente, né? Do verbo. A semente, ela é um vírus do bem, digamos assim. Ela é maior do que qualquer vírus, né? E eu costumo dizer lá como Paulo, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu estou com Cristo, quer eu viva, quer eu morra, eu estou bem. Então, a gente tem que deixar o pânico para lá e andar em fé. O justo viverá pela fé e não pelo medo. No amor não existe medo. Existe cuidado, existe atenção, né? Mas medo não. Medo jamais. Oi? Eu ouvi outro caso. Todo mundo fala, pessoal, fica em casa. E aí fica doente. E aí vai para o hospital. E aí já é tarde. Ele está falando que ele tem outra situação onde as pessoas falam, fica em casa, não volta para casa. As pessoas estão sentindo, né? Elas estão com os primeiros sintomas e a pessoa volta para casa e fica isolada. E aí piora, e aí quando vai para o hospital já é nas últimas e aí não tem mais o que fazer. Então, assim, a gente fica no meio das informações sem saber o que realmente, de fato, que a gente deve acreditar, né? Você fica sem saber, porque de um lado, umas pessoas falam, olha, estou aqui na Itália, aqui já aconteceu isso, tem que ser assim, e assim deu certo. Aí os caras falam, não, é como você falou, essa jogada política faz isso com a gente deixa a gente no meio de um bombardeio que não tem nada a ver com a gente. E a gente acaba sem saber o que fazer e o que seguir, na verdade, né? É a infusão do medo na sociedade, né? Então, pelo medo, eles conseguem controlar as pessoas. E as pessoas esquecem que as outras epidemias foram tudo assim. Não fechou nada, não, entendeu? Na H1N1 morreram várias pessoas, né? Mas, por exemplo, em fevereiro falavam que no Brasil iam morrer nos primeiros meses 1,5 milhão de pessoas. Então, eles plantaram terror. Então, foi um uso político e econômico dessa epidemia. Pessoas, por exemplo, usar a morte de forma hipócrita e seletiva. Porque, infelizmente, morrem várias pessoas por ano de várias doenças, né? Tuberculose é uma das que mais mata. As doenças respiratórias são as que mais matam. A causa de morte por acidente de automóvel no Brasil está no mundo. No Brasil, não sei agora. Mas no mundo é a 8ª causa de morte entre as doenças. É o acidente automóvel. Eu já publiquei uma ideia, já que a OMS está tão preocupada com as mortes por automóveis, por acidente de automóvel, por que não se proíbe a fabricação de automóveis que passem dos 80 ou 100 km por hora? Seria simples. Isso não acabaria com as mortes, mas reduziria significativamente o número, né? Ninguém quer. São interesses econômicos, né? Então, a gente vive nesse jogo, como você falou, um jogo de lá para cá, hipócrita, seletivo, né? Porque, eu vou te falar uma coisa, a verdade,
e a mentira, tanto a verdade como a mentira, não são seletivas. Elas são o que é. Jesus não falou, seja a vossa palavra sim, sim, não, não, porque passar disso é do maligno. Só que nós vivemos hoje, e às vezes contribuímos para isso, uma sociedade de verdades e mentiras seletivas, segundo o interesse de cada um. Então, na questão política, a mentira para a esquerda é uma coisa, a verdade para outra coisa. Para a direita, também, geralmente. Então, não é questão de direita ou de esquerda, é questão da verdade. A verdade não é ideológica. A verdade não é interesseira, não busca seus próprios interesses, não fala lá que o amor não é destituído de verdade. Então, você pode substituir ali também por verdade. A verdade não busca os seus próprios interesses. Então, por exemplo, a mídia, ela noticia aquilo que interessa para ela. O que não interessa, ela não... Aí, se ela noticia uma coisa o tempo inteiro, aquilo se torna o modus operandi da sociedade. É isso mesmo. Está entendendo? Então, para a gente ser cristão, seguidor de Cristo num mundo caótico, de ideologias, de posições, de interesse, a gente tem que ser imparcial no juízo. Não falar, nos juízos sejais imparciais. Julguem conforme a reta justiça. A maioria dos cristãos hoje, falar aqui pelo Brasil, eles estão seguindo mais uma ideologia do que o evangelho. Essa que é a verdade. Estamos sendo pautados por ideologias. Quer dizer, seguidor de Cristo não tem ideologia, não. Ele tem a verdade, que o Espírito Santo o guia a compreender. Não tem levantar a bandeira, uma bandeira ideológica, não tem levantar a bandeira de um homem, de um partido, de nada. Se aquele homem está com a verdade, eu vou defender ele. Se ele está com a mentira, eu não vou defender, seja quem for. Seja eu mesmo. Se eu for pego numa mentira, eu vou ter que me arrepender e vou ter que mudar a minha postura, o meu procedimento. Então, nós estamos sendo controlados, estamos aceitando, muitas vezes, viver por manipulação midiática e ideológica. Né? Para mim, eu costumo dizer, a gente não tem que considerar ninguém superior nem inferior a nós mesmos. Não é só superior, não. É inferior, porque se você considerar o outro inferior, você está se colocando acima dele. Se você ficar colocando outro superior a você, você está com uma autoestima muito baixa ou idolatrando homens. Né? Até Jesus pode ser objeto de idolatria. Os discípulos, não só os discípulos, mas muitos lá que estavam seguindo Jesus, eles pensavam que ele era um libertador político do poder de Roma. Quando eles viram que não era bem aquilo, eles foram se retirando. Aí Pedro falou, ele falou umas coisas meio pesadas e Pedro falou assim, mas Senhor, isso aí é duro a gente seguir. Aí ele falou, ele não passou a mão na cabeça deles, não passou pano, não. Ele falou assim, vocês também querem se retirar? Então, por quê? Se ele é a verdade, se Deus é verdade, se Jesus é a verdade, pode usar a verdade para barganhar. Ele não pode usar a verdade para passar pano. Ele não pode usar a verdade. Aí ele não seria a verdade. Como que você vai confiar num ser que é seletivo no uso da verdade? Porque uma das características mais importantes para a gente seguir a fé em Deus, a confiança, porque fé é uma coisa, confiar é outra. A confiança em Deus é os atributos, eu falo isso direto, é os atributos do caráter de Deus. E uma das principais características dos atributos de Deus é que eles são imutáveis. Ele não tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta ninguém. Então, quando você foge dos atributos absolutos do caráter de Deus, você entra numa série de interpretações da vida e do próprio Deus, equivocadas.
né? Então, a gente pode confiar em Deus por causa da imutabilidade, da perfeição e do amor dele. Ele não muda, Deus não fica com raiva, as nossas atitudes não mudam a Deus. Né? Deus continua amando. Né? Então, a gente tá se afastando demais dos atributos de Deus. A gente tem que voltar ao caminho puro, da raiz. Né? Até a Escritura eu costumo dizer que você tem que crer em Deus, confiar em Deus, né? Contra as próprias Escrituras. Porque você tem que interpretar as Escrituras a partir do caráter de Deus, dos absolutos de Deus. Porque lá tem palavra de Deus, tem palavra do homem, tem palavra do diabo. Não foi escondido nada lá. Lá tem pecado do homem, tem erro do diabo e tem a verdade divina. Né? Então, às vezes, Deus permitir condescender com certas coisas, não é por causa que Deus muda, por causa de Deus, mas é por causa do homem, é por causa da realidade humana. Né? Porque, como Jesus, ele bem sabe, foi tentado em todas as coisas, ele sempre bem sabe das nossas fraquezas. Então, muitas concessões de Deus lá é por causa do homem, não é porque é o melhor. Não é porque é a vontade, o desejo, né, de Deus. Mas é porque ele respeita a liberdade com a qual ele nos criou. Ele não impõe, Deus não baixa decretos governamentais para seguir a força. Não é por força nem por violência, é pelo amor, pelo meu espírito. Então, você não tem que obedecer a Deus por decreto divino. Você não vai amar a Deus por... eu sou obrigado a amar a Deus. É um contrassenso, porque o amor é voluntário. Você não é obrigado a amar a Deus. É voluntário. Pois você quer que algum filho seu te ame, né? Que aí não é amor, por medo, por obrigação, já não é amor. Isso não satisfaz nenhum pai. Você quer a expressão voluntária, né, do seu filho. Você quer que ele te procure, te abrace voluntariamente. É isso que satisfaz a alma humana. É a voluntariedade do amor. É chover no molhado, né? Falar da voluntariedade do amor. Mas é só para entender. Então, ele é espontâneo. É ou não é? Não é por decreto. É por consciência, é por gratidão. Você ser grato a Deus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Né? Então, é por aí. Vocês não estão deixando ir embora. Tá tão, meu Deus do céu, tanta coisa revelada, você não tem ideia, né? Tenho tantos anos de caminhada no Evangelho, mas coisas que eu não entendia e hoje estou sem palavras. Por mim, você ficaria aí se deixando ser usado, que realmente acalma mesmo, sabe? Coisas que estavam aqui, um turbilhão aqui dentro, porque a gente não externaliza, porque a gente respeita o nosso parceiro, as pessoas que convivem com a gente, mas a gente sabe que dentro da gente existe muitas vezes um turbilhão de questionamentos e só Deus e no seu espírito consegue resolver e colocar as coisas no lugar. E ele está ali usando realmente, eu tenho certeza que não só para nós, como para muitas pessoas que estão ouvindo essa live, vendo essa live, que vão assistir ainda essa live, porque ela vai ficar gravada. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão obter resposta. O homem está falando assim, fique em casa, né? E Jesus fala assim, fuja para os montes. Esses montes não precisam ser físicos. Aqui, ó, coração.
fuja para o monte, né? Olhe para os montes de onde virá o meu socorro, né? É isso mesmo. Então, quer você esteja lá fora, quer você esteja lá no abismo, quer você esteja lá na montanha, né? Lá estará o Senhor. Quer dizer, você tem que estar no monte do seu coração, né? No altar de Deus, né? Amém. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. É verdade. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado pelo convite. Não, a gente que Foi uma alegria, viu? foi muito bom. Eu não acredito que foi muito bom. A gente vai manter Adriana, acho que foi contato tomar com banho. você. E quem sabe a gente não marca uma live no Instagram também. A gente tem lá todo sábado, né? E aí a gente pode Legal. trazer até, se você quiser, uma temática definida, ou então deixar ser envolvido aí pelo sopro do Espírito, né? né? Quem sabe, né? A gente vai manter contato com Amém. você pelo Messenger, tá bom? Amém. Tá aguardando. Manda o seu telefone. Ele pediu para você mando mandar sim. pelo Messenger o seu número de WhatsApp. Tá. Tá Mando bom? sim. Acho que beijo na minha pra página sua do Face tem o meu número. Eu acho Hã? que na minha página aqui no Face tem meu número. Mas Repete eu aí mando pra sim. gente o nome da sua página, o caminho. Não, tem a minha página, tem duas, né? Aham. Tem essa que eu estou falando com você e tem o Caminho de Dentro. O caminho de dentro. Para todo mundo aí seguir. e se deliciar. O perfil lá é a mesma imagem aqui dessa daqui, os pés andando na areia. Lindo, lindo mesmo. Deus Tá abençoe, bom? viva cada dia mais. Tem gente aí Beijo. ainda ou já cansaram aí? Tem gente aí ainda ou já cansaram? Tem gente, tá todo mundo no mesmo lugar. Tem gente, muita gente. Um abraço aí para todos, viu? Deus Tá todo abençoe a mundo todos. aí, ó. Amém. Um Fica com abraço. Deus. Tchau. Tchau. Ai, gente, o que dizer, né, desse nosso Deus maravilhoso que prepara banquete no deserto. Quando a gente pensa jeito que a resposta não vem, o socorro não vem. Deus esqueceu de nós, Deus não esquece dos seus, né? E aí ele vem e traz surpresas para, né, alegrar o coração dos seus filhos, né? Eu agradeço, Junoca também, né, Junoca? A cada um de vocês que compartilhou aqui mensagens, que curtiu a nossa live. A gente nem tinha ideia do quanto seria tão maravilhoso, tão edificante. É por isso que eu falo. Toda vez que o Senhor convidar você para um banquete, para bodas, né? Receba esse convite e vá, porque senão outros irão, né? Antônia, maravilha. Obrigada, Antônia. Tia Lu, Carol, Fátima Lima, obrigada. Estou aqui, sou de Brasília, amo este casal lindo. Né? Às vezes a gente recebe um convite, a pessoa fica ali insistindo, convidando, vá lá, venha com a gente. Aí você, às vezes muitas pessoas fazem pouco caso, outras colocam outras prioridades na frente, né? Mas nunca sabe do que Deus tem preparado, né? Eu mesmo precisava muito ouvir tudo que eu ouvi, né? Deus sabe que eu precisava, o Júnior também com certeza precisava, né? E é isso, e cada um de vocês assim também com certeza pegou a sua porçãozinha, né? A gente realmente está muito feliz. Quem quiser assistir de novo, pode assistir, porque vai ficar aí gravado. A gente não vai excluir do nosso Facebook, do Facebook do Júnior, do Junoca.
Como é? Pode compartilhar até, viu, gente?